som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que dela jamais nos desviemos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Ela vem do teu altar para as nossas vidas e queremos te glorificar por ela. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem está feliz aqui nesta noite, diga amém. Querido, marcas de uma igreja realmente saudável. O que nós pretendemos com este tema, que nós vamos estar trabalhando ele em algumas das nossas mensagens, e a grande questão é o que marca uma igreja realmente saudável, uma igreja contemporânea, que realmente tenha no coração o desejo de fazer a diferença. Se nós abríssemos esta pergunta, muitas respostas seriam dadas em relação às marcas de uma verdadeira igreja. Grande escritor, professor, teólogo, doutor em teologia, ele sentiu um desejo muito grande de fazer uma pesquisa com os seus alunos de seminário, perguntando acerca realmente desse tema, o que realmente é a igreja para você, como está a situação atual da igreja. E ele fez essa pesquisa em vários seminários, e as respostas de seminaristas que estão sendo preparados para serem pastores, surpreendeu não só este grande teólogo, este grande escritor, como muitos, talvez surpreenda até você. Porque seminaristas são aqueles que estão aprendendo, estudando para serem pastores, desejando ser pastores. E as respostas que foram dadas está basicamente resumida em uma fala dos alunos: a igreja perdeu a sua visão. A igreja perdeu o seu foco, porque a igreja não está mais sendo realmente igreja no sentido literal do termo. E esse teólogo, ele achou muito interessante essa pergunta, essa pesquisa, e a visão desse seminarista não está incorreta, está realmente correta. Não se assuste por conta disso, porque muitas pessoas, elas falam assim: eu estou insatisfeita com a minha igreja. Talvez você nessa noite seja essa pessoa. Talvez você entrou aqui e seja insatisfeito com a igreja. E a maior resposta que a gente dá a esta colocação de insatisfação em relação à igreja não é o suficiente. Porque realmente em determinados momentos nos sentimos insatisfeitos com várias coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que pode resgatar a visão de uma igreja para que ela se torne realmente uma igreja ideal, para que a sua família, para que a sua filha, o seu filho, os seus familiares, amigos, sejam convidados para estarem aqui. Insatisfação tão somente não vai resolver a nossa igreja, mas a insatisfação santa que eu quero colocar aqui para você tem toda a diferença, porque a insatisfação santa é aquela que vai levar você ao altar de Deus, levar você ao conhecimento da palavra, e você vai começar a não semear as sementes da destruição de uma igreja, mas as sementes da restauração e da reforma de uma igreja. Muitos falam assim: estou insatisfeito, mas não fazem nada. E nós temos armas maravilhosas em relação ao que é a igreja, visão de grandes estudiosos. John Stott, ele fala assim: olha, a marca de uma igreja para mim que é perfeita tem as seguintes conotações, tem as seguintes definições: uma igreja que ama, uma igreja que entenda sofrimento, uma igreja santa, uma igreja que
faz com que a sã doutrina permaneça. Aliás, John Stott não estava muito errado em relação à sã doutrina, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas perderiam o foco do que nós estamos chamando de sã doutrina. E quando nós perdemos o foco, ficamos insatisfeitos, não só como a igreja, com nós mesmos, com a nossa vida e com a nossa história. Agora o que vai resgatar isso, sabe o que é? É justamente a proposta que eu quero colocar para você nesta noite. É a palavra de Deus sendo vivenciada e buscada. John Stott escreve, sã doutrina, uma igreja tem que ter uma doutrina, uma igreja tem que ter um ensino, uma igreja tem que ser autêntica, uma igreja tem que ter um caráter evangelizador, aquela que fale do amor de Deus. Desde Lutero, Calvino, nós temos o que? Uma verdadeira luta para trazer o que? O aspecto, a visão de uma igreja ideal. Em breves análises que você faz de grandes estudiosos, a reforma trouxe o evangelho, a reforma trouxe a palavra genuína, a reforma trouxe algo salutar para a vida da igreja. Mas ao invés de instituir tão somente a igreja, trouxe também uma indagação muito grande. Sabe qual é? A ação muito grande para uma igreja é o teste da verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, ela cresce, ela permanece, se ficar focada naquilo que dizemos, palavra do Senhor. Por isso o texto de Hebreus, lido nessa noite, por essa razão importa que nos apeguemos. De que forma? Com mais firmeza às verdades ouvidas. A reforma trouxe algo bom, algo livre para todos nós, mas também trouxe algo que eu e você precisamos buscar, que é a palavra de Deus. É essa noite que a gente quer entrar em relação a isso. Quero trazer a visão para você de Melanchthon, em relação ao que ele escreveu na Confissão de Augsburgo. Ele afirma assim, ensina-me também que sempre haverá e permanecerá uma única igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre as quais o evangelho é pregado puramente e os sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Como eu defino a minha igreja? Como eu defino o verdadeiro evangelho? É onde a gente olha, onde a palavra de Deus está sendo ensinada, sendo pregada, sendo colocada para a vida da igreja. Qual é a verdadeira igreja para se frequentar? Qual é a verdadeira igreja para se estar? A verdadeira igreja, eu creio piamente que é aquela que nasce de dentro do teu coração por meio da palavra de Deus, e aonde você se encontra num ajuntamento espiritual, ali será uma igreja ideal para você, porque ali a palavra de Deus será pregada e será anunciada. Calvino, ele diz assim, onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente em uma igreja realmente que pertence a Deus. Ora, o que nós temos visto hoje em relação à igreja, o que tem acontecido com a igreja contemporânea? Nós temos visto igrejas que não se apegam mais firmemente à palavra, igrejas que não buscam mais conhecimento na palavra, crentes que não são mais crentes de Bereia. Aliás, nós temos uma verdadeira invasão do secularismo dentro da igreja, a subjetividade dentro das igrejas, aquilo que é subjetivo, simples, humilde, dentre outros muitos problemas, o próprio proselitismo religioso. Querido, quem prega a palavra, quem vive a palavra, não precisa pregar proselitismo religioso. Somente pregar a palavra, instar a palavra, vai produzir o resultado necessário para que uma igreja viva em milagres, para que uma igreja seja viva, liberta, regenerada, transformada e abençoada. Talvez você pergunte assim, o que é proselitismo? É você fazer alguém ser forçado a acreditar naquilo que você quer que ela acredite. A palavra de Deus não faz isso, a palavra de Deus entra, a palavra de Deus toca a alma do ser humano, a palavra de Deus regenera o ser humano, ele se apaixona pela palavra simplesmente por entendê-la e compreendê-la. O que eu quero com essa igreja? Qual é a igreja ideal? Como igreja nova que somos, o que nós sonhamos? Nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja semana que vem, 44 anos de existência. 31/3/1974 foi organizada essa igreja. É uma igreja nova. Com que nós sonhamos?
O que nós temos que fazer para que essa igreja valha a pena ser membro dela? Às vezes a gente espera muito de homens, de pessoas, de adoração, de louvor. Eu resumi nessa noite em 2 situações, dentre muitas outras que nós precisamos como igreja para sermos abençoados e restaurados. Primeira delas, qual é? É o poder da palavra de Deus que produz vida. Voltar à palavra. Quando você pega a palavra de Deus, quando você começa a estudar a Bíblia, e quando você começa a perguntar para as pessoas, fala assim, o que é a palavra de Deus para você? Uma das grandes perguntas que se faz para um catecúmeno é o seguinte: a palavra de Deus contém ou é? Talvez nessa noite você pense um pouquinho, ela é a palavra de Deus, aquilo que eu vejo é a palavra de Deus, aquilo que eu creio é a palavra de Deus, mas dizer tão somente isso, afirmar tão somente isso não é suficiente. O que nós precisamos é vivenciar a integralidade dessa palavra em nós, porque é ela que nos transforma. Quero trazer para você a tua memória como a palavra de Deus foi usada para criar, para trazer vida, para trazer de volta coisas que pessoas jamais poderiam imaginar. Se você começar a ver a palavra de Deus, a dinâmica da palavra de Deus, desde Gênesis, você vai ver como o mundo foi feito, como o mundo foi criado, como você foi criado. Você pega Gênesis 1, vai estar lá a criação. Haja luz, haja separação de terra seca e água. Você vai ver ali a palavra sendo dada, a palavra sendo anunciada e a criação obedecendo essa palavra. Você pega a própria palavra em Gênesis capítulo 3, onde o homem erra, onde o homem peca, ali encontramos a palavra que tem a palavra da esperança. Sabe a palavra da esperança que encontramos ali? É aquela quando Jesus diz, olha, você vai picar o calcanhar deste homem, mas ele vai pisar a tua cabeça. Ali tem uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança, ela é inclusiva nesta palavra dada por Deus. E qual é? É a palavra que Deus te chama para ser um homem e uma mulher convicto de que você pode pisar algo que você não consiga no seu pensamento. Nós olhamos para Gênesis 12, palavra de Deus chamando um homem. Querido, preste bastante atenção, a palavra que nós estamos querendo colocar para você é uma palavra que produz vida. Você pode dizer amém? É uma palavra que produz vida para a vida da igreja, porque nós ficamos andando por vários locais, por várias situações, procurando a igreja ideal está dentro de você. Se você buscar conhecimento, se você ler a palavra de Deus. Você pega Gênesis 12, alguém que sai da sua terra, da sua parentela, do seu conforto, simplesmente porque ouviu uma palavra. Mas essa palavra não foi uma palavra comum, foi uma palavra de Deus para um homem chamado até então Abraão. Sai de Ur dos Caldeus, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Querido, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente só fala que ele é o pai da fé. Ah, quem é Abraão? Ele foi o pai da fé, aquele que saiu convicto para um lugar onde Deus iria mostrar. Deus queria tirá-lo da idolatria, do meio daquele povo, para que Abraão o servisse. Mas como um homem deixa para trás a sua família, a sua casa, só por conta de uma palavra, palavra que vem de Deus, é aquela que não deixa dúvida, é aquela que te faz caminhar na direção do autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Abraão sai, porque foi por meio da palavra que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Ele foi tornado, foi feito o homem, o pai da fé, porque a palavra de Deus entrou no seu coração. A palavra de Deus tocou o seu coração. Ele se apaixonou pela palavra de Deus. O que eu tenho visto é essa paixão que tem que ser voltada para a palavra de Deus, porque é ela que vai resolver. É ela que vai mostrar para você que você consegue, que eu consigo, que a igreja consegue ser aquela igreja que Deus almeja. Somos a igreja de Cristo Jesus. Você pega outro texto em que relação à palavra, desde Gênesis, Êxodo 4, a palavra que ecoou de uma sarça, a palavra de Deus. A gente fica perguntando por que Deus não fala mais dessa forma. Ele fala por meio da palavra. Ele fala por meio da leitura da palavra. Se você pega Êxodo 20, você vai ter ali a lei do Senhor.
E à medida que você caminha pelo Antigo Testamento, pelas histórias bíblicas, você vai encontrar ali vários homens e mulheres atentando-se para a palavra do Senhor. Palavra esta que cumpre. Mas é uma palavra que tem que ser ministrada de forma seminal, de forma realmente separadora, porque palavra seminal e separadora é justamente aquela que vai produzir resultado. Semear a palavra. Por isso que conselhos do apóstolo Paulo no Novo Testamento você encontra: olha, pregue tão somente a palavra, insta em relação à palavra, viva a palavra. Eu vou ler daqui a pouco alguns textos para você pensar no que esta palavra representa para você. Às vezes não há saúde pulmonar em uma igreja. Por quê? Porque a igreja, que sou eu e você, não tem lido a palavra, não tem buscado conhecimento na palavra. Esperamos tão somente um culto, um momento de adoração, um momento de louvor para buscarmos conhecimento, para buscarmos palavra. Isso não é suficiente. Então está na hora de voltar a resgatar os pulmões de uma igreja nova, que queira fazer com que realmente este lugar esteja cheio da glória de Deus e da presença do Senhor. É palavra. Uma história belíssima que você conhece, tá? Em 1 Reis capítulo 18, registra o quê? Deus se calou em relação ao povo. Deus se calou em relação à nação governada por um homem chamado Acabe. Deus se calou em relação para uma rainha chamada Jezabel. Não chovia. E o texto registra o seguinte: depois de muito tempo, você vai encontrar isso lá em 1 Reis 18, Deus volta a falar com o homem, com o profeta, com aquele que resolvia. Palavra lançada ao coração de Elias. Depois de muito tempo, Deus diz: vá lá e fale para Acabe. Palavra falada e anunciada: derramarei água sobre a terra. Palavra de vida, palavra de renovo, palavra de esperança, palavra fiel que vem daquele que sempre será o grande eu sou, que é o nosso Deus. Se você olhar para a palavra, você vai encontrar outro exemplo prático, simples, do que a palavra produz. Gênesis, você pega e vê toda a história da criação. Depois você pega Abraão saindo de Ur dos Caldeus. Depois você pega a questão de Moisés, você pega a questão de José, Deus falando com ele em sonhos. Você vai pegando a palavra de Deus e a história. Você vai entendendo como esta palavra é maravilhosa e como esta palavra produz vida. Ezequiel 37, verso 1 e 6, você pode abrir aí, é um texto conhecidíssimo. E aqui eu quero mostrar para você o peso de uma palavra, o peso de uma atitude. A palavra de Deus quer produzir vida em nós, quer nos tirar do lamaçal do pecado, do erro, e nos colocar realmente no reino da luz. Porque é a palavra que vai confrontar, é a palavra que vai restaurar, é a palavra de Deus que vai redimir. O texto diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão a tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam. Termina para mim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, e a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Você pode dizer amém? Querido, os ossos tiveram vida porque teve palavra. E essa palavra não é uma palavra comum. O que você carrega dentro do seu coração, o que você tem buscado, não é uma palavra comum. Eu não tenho uma Bíblia, um livro, simplesmente por enfeite. O que contém neste livro, o que está neste livro,
É a palavra de Deus que produz vida, mas é necessário apaixonar-se por esta palavra, é necessário buscar conhecimento nesta palavra. Chega de sermos pessoas como Ezequiel, dizendo ao próprio Deus: tu sabes. A responsabilidade de conhecimento para uma igreja que tem característica verdadeira é aquela que diz o seguinte: eu creio que Deus pode todas as coisas, e por meio da sua palavra nós seremos uma igreja abençoada. Mas para isso tem que ter conhecimento, para isso tem que buscar a palavra, porque a palavra de Deus é um instrumento central de gerar fé. Quantos de nós às vezes falamos para Deus: Deus, tu sabes. O profeta bem sabia que aquela palavra era de Deus, e ele tinha consciência que se ele abrisse a boca, algo sobrenatural aconteceria. Querido, a gente fica buscando o sobrenatural de Deus, a gente fica buscando aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e ver. Eu quero te dizer algo nessa noite: busque conhecer Deus por meio da palavra. Coma essa palavra. Quando achadas as tuas palavras, logo as comi. Quem come palavra de Deus não vai se tornar uma pessoa prosélita, não vai se tornar uma pessoa que vai abrir mão de valores e conceitos. Quem conhecer essa palavra vai se tornar uma pessoa realmente segundo o coração de Deus, e vai passar por esta terra de forma valiosa e vai marcar o seu tempo. Isso é ser igreja segundo o coração de Deus. A palavra de Deus produz vida, ela é um instrumento de produzir fé, gerar fé. Ore a palavra. Quando a indicação para a nação em relação aos filhos: olha, é enquanto se caminha, é enquanto busca, procure conhecimento, procure entender, escreva ela em tábuas grandes, para que qualquer pessoa que passe possa olhar, possa ver. Mas a nossa igreja nos tempos atuais, a igreja contemporânea de Cristo, não está cumprindo o seu papel. Ela está gerando pessoas insatisfeitas. Se você está insatisfeito nessa noite, entenda uma coisa: qual é o grau de conhecimento que você tem da palavra? Porque a insatisfação santa é aquela que vai começar a contaminar aquilo que é santo, que vem do altar de Deus, e a igreja vai começar a ter conhecimento. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus, regada com obediência, produz vida. E é essa vida que tem que estar nessa igreja, na vida de cada um de nós, na sua casa, na sua família. Hoje nós temos muitas pessoas desistindo de Cristo, desistindo da fé. Pessoas que deixaram de crer no sobrenatural de Deus, porque às vezes querem tão somente o milagre de Deus. Eu vou dizer algo para você aqui nessa noite: se você busca milagre, se você está aqui, se você busca uma resposta, se você busca conhecimento, se nós buscamos conhecimento, se essa igreja quer ter uma igreja de conhecimento, está na hora de sairmos, plural, da superficialidade do conhecimento da palavra e passarmos a querer mais conhecer Deus. Literalmente conhecer Deus, porque a palavra regada com obediência, se você pegar o próprio Ezequiel, capítulo 37, do verso 7 em diante, ele diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos o espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército numeroso. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite: você tem o Espírito de Deus dentro de você? Vou perguntar de novo: o Espírito de Deus está dentro de você? Então você tem que ter vida. Você tem que deixar de ser esses ossos secos. Foi por meio do sopro
foi por meio da obediência. Deus diz assim: porei o meu espírito dentre vós. O espírito está clamando, o espírito está gritando, gemendo para dizer para você o seguinte: aonde você está? Quero falar com você por meio da palavra. Aqui há uma conexão muito íntima entre a vida, o sopro e o espírito, o falar e a palavra. Há uma conexão muito grande em relação a você ser cristão verdadeiro. Há uma conexão muito grande, há uma harmonia muito grande em relação à igreja que busca conhecimento no Senhor. Nós somos tidos como uma igreja forte no conhecimento, forte na palavra. Tudo bem, somos conhecidos por sermos esta igreja, mas os resultados têm que acontecer, têm que ocorrer na vida de uma igreja ideal, aquela que Deus quer apresentar a Cristo, aquela que Deus quer dar a Cristo, uma igreja sem rúgula, sem mácula, sem nada, uma igreja sem pecado. É isso que Deus quer em relação à nossa vida, à nossa igreja, é buscar conhecimento. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Precisamos que Deus comece uma nova vida em nós, e esse começo é pela palavra, e pela busca do conhecimento, arrancar o velho coração. Coração de pedra não tem vontade de conhecer a palavra. Colocar um novo coração sensível, adaptável à sua palavra. E foi justamente isso que Jesus fez em relação à sua vinda. Quero trazer à tua memória alguns textos, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é tempo de vivenciar essa palavra, porque é ela que vai te dar discernimento, é ela que vai te dar sabedoria, é ela que vai conduzir esta igreja aos pés de Cristo Jesus. O poder da palavra. Não é difícil você entender isso. Toda palavra é inspirada por Deus, querido. Repita após mim: toda palavra é inspirada por Deus. Esse primeiro ponto, a palavra de Deus produz vida. Você crê nisso ou não? A palavra de Deus vai produzir vida aquilo que está morto. Aquilo que não existe virá a existir, querido. Foi por meio da palavra que o mundo foi criado. E essa palavra está acessível a cada um de nós. Essa palavra está aberta a cada um de nós. E a palavra inspirada por Deus é aquela que vai ter utilidade. E você tem que crer que esta palavra que você tem buscado, o conhecimento que você tem buscado, é um conhecimento útil para toda a sua história. Não temos que mercadejar a fé ou mercadejar a palavra. Nós só temos que vivenciar a palavra e as suas utilidades e o que ela pode produzir em nós. O que ela pode produzir em nós. É lamentável uma pesquisa quando a gente pega estudantes dizendo assim: a igreja de hoje perdeu o seu foco, o seu rumo, ela não tem o que oferecer para nós. É porque esta igreja também é composta de homens e mulheres que não têm nada a oferecer. São aqueles que são meramente frequentadores. Vamos deixar de ser meramente frequentadores e vivenciar a palavra de Deus em relação à nossa vida, à nossa história. Isso é palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Homem perfeito, mulher perfeita, homens e mulheres habilitados em uma igreja, vai fazer dessa igreja uma igreja ideal para se frequentar. Jovens habilitados, adolescentes habilitados, adultos habilitados, porque conhecem a Escritura e entendem que a Escritura é inspirada por Deus. Não temos que ficar em discursos teológicos, discussões teológicas, discussões que realmente não vão produzir resultado. Nós temos que vivenciar a palavra, buscar conhecimento por meio da palavra. Jesus venceu
a tentação usando a palavra. Eu quero dizer nessa noite, seja qualquer situação que cada um aqui esteja enfrentando, difícil para você, tem algo para a tua vida nessa noite. Você vai vivenciar um novo de Deus se você profetizar a palavra para essa situação. É a palavra. Porque é esta palavra que vai trazer o quê? Vida. A palavra de Deus tem vida eterna. E são as palavras que trazem vida eterna, que testificam de quem? De Cristo, Jesus. A palavra de Deus testifica daquilo que Jesus fez. Se você pegar o que Jesus fez, vou trazer para a tua memória o que Jesus fez: se submeteu a ser homem, desceu, residiu 9 meses no ventre de uma mulher, nasceu, foi educado, cresceu, aprendeu a palavra. Jesus com 12 anos tinha mais conhecimento do que os próprios homens da lei da época. Tanto é que Jesus foi esquecido em Jerusalém, e ele estava lá tendo um papo legal, uma conversa bacana com os grandes da lei, e as pessoas se admiravam pelo conhecimento de Jesus. Talvez você diga assim, mas ele era Jesus. Mas eu quero trazer para você também que um garoto de 12 anos, um menino, é educado, é ensinado. Por isso que eu quero abrir um parênteses e dizer assim: o que você ensina para o seu filho tem grande valor. Fecha parênteses, porque quando for velho, jamais se dizerá daquilo que você ensinou, o caminho que você ensinou. Jesus foi ensinado, foi educado, tanto é que a sabedoria dele era diferenciada. Por quê? Porque ele conhecia. Se você olhar para a história de Jesus, você vai encontrar lá, muito bem, você conhece a lei. Jesus, ele disse assim: olha, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele sabia literalmente o que era a lei. A igreja que realmente é perfeita aos olhos do ser humano, aquela que o ser humano acha que é perfeita, tem que ser aquela que tenha conhecimento da palavra, aquela que vivencia a palavra de Deus. É esta igreja que Deus quer. Então esta igreja que quer ver vida dentro dela, tem que examinar a Escritura, tem que olhar para a Escritura. Não é fazer da Escritura uma caixinha de sorte, ou não ter um momento com Deus. É examinar todo dia, toda hora, meditar dia e noite, para que o conhecimento produzido em nós não seja um conhecimento que mata, mas um conhecimento que produz vida. Você pode dizer amém? Porque as pessoas falam assim: muito conhecimento sufoca o Espírito. Esse conhecimento que eu estou colocando aqui para você do Espírito, aliás, ele regenera, ele aumenta a força deste Espírito. Esse conhecimento é salutar, é verdadeiro, é bom. Por isso que John Stott, ele escreve assim: uma igreja que vive a Escritura ama. Uma igreja que é santa, ela é atraente, não pelo prédio, não pelo que ela pode te oferecer no quesito de programas. Querido, nós temos que deixar de ser igrejas de programas e passar a ser uma igreja que vive o Evangelho, que pregue o Evangelho, que ensine o Evangelho, que ame a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Porque às vezes nós estamos programando coisas para que a gente consiga manter as pessoas dentro da igreja. O que vai manter as pessoas dentro de uma igreja perfeita é o retorno à palavra de Deus. É isso que vai trazer aquela paixão, aquele amor. Filho, você vai na festa? Não, eu vou na igreja. Por que você vai na igreja? Porque eu amo estar na igreja, eu amo ouvir a palavra de Deus, eu amo pregar, eu amo anunciar o amor de Deus. Nós não anunciamos mais o amor de Deus, nós não falamos mais do amor de Deus, nós não pregamos o amor de Deus. Se nós desejamos ser essa igreja com essa convicção, com essa visão, nós temos que amar as Escrituras. Porque como eu vou pregar aquilo que eu não sei? Talvez nessa noite você fale assim: pastor, eu vim aqui com um desejo de ouvir uma palavra de esperança. Essa é a palavra de esperança. Busque conhecer a palavra, conheça a verdade, porque essa verdade vai libertar, essa verdade vai trazer você de volta ao centro da vontade de Deus. Isso é conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: examine. Aonde que eu encontro vida eterna, pastor? Na igreja sua? Não, você encontra vida eterna na palavra.
Você encontra vida eterna na palavra daquele que chamou pessoas como você. É na palavra que você vai encontrar. São elas que vão testificar desse Jesus. Esse Jesus fez grandes coisas para a tua vida. Então preste atenção no que diz respeito a essa palavra. A igreja que não conhece a palavra, ela erra. O próprio Cristo diz assim: errais por não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem quer conhecer o poder de Deus aqui, diga amém. Vou perguntar de novo: quem quer conhecer o poder de Deus aqui, diga amém. Conheça a palavra. Busque conhecer essa palavra, porque você vai entender que Deus não é um Deus que vai mentir para você, que não vai enganar você, porque Deus não é filho do homem, como diz o texto, para mentir, para se arrepender. Ele diz lá: olha, eu prometi, vai acontecer. Então promessas vão se cumprir à medida que você buscar conhecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus produz vida. Muitas pessoas gostam de citar Lutero. Lutero disse o seguinte: olha, Lutero, qual foi, o sucesso da reforma? Por que a reforma chegou ao status que chegou? Por que ela produziu esse grande resultado? Se você olha a palavra, ele diz assim, Lutero dizendo: simplesmente ensinei, simplesmente preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada além disso, a palavra fez tudo. Vou voltar a repetir: simplesmente ensinei, simplesmente preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada mais do que isso, porque a palavra de Deus, ela fez tudo. Você pode dizer amém? A palavra de Deus faz tudo. A palavra de Deus, ela gera fé em relação às nossas vidas. Simplesmente pregue, ensine, escreva a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer tudo. É a palavra de Deus que vai realizar. É a palavra de Deus que vai te colocar de pé novamente. Você pode dizer amém? Porque a palavra de Deus produz vida. Repita após mim: a palavra de Deus produz vida. De novo. Segundo momento, lembrando o texto lá de Hebreus, quero voltar a ler: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Repita após mim: mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então é isso que você tem que ter no seu coração, esta igreja tem que ter em seu coração. Segundo momento que a palavra de Deus produz em nós, o que ela quer produzir em nós é santidade, é santificação. Efésios 5:26 diz lá: a vontade de Deus, o desejo cabal do Senhor é o quê? É que justamente ocorra isso, que esta igreja seja santa, por meio da palavra. A resposta de Jesus em um dos momentos da tentação, Mateus 4:4, foi a seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra santifica. A palavra que procede da boca do Senhor levará o quê? Levará a igreja a mudar o seu foco, levará a nossa família a mudar o seu foco. Nós vamos deixar as meninices de lado, a criancice de lado, e passaremos a ser homens e mulheres maduros, que realmente vão conduzir a igreja de forma tremenda, santa e maravilhosa. Santidade é muito importante para nós. Santificação é essencial para a vida de um cristão, e para que nós mantemos puros, santos nossos corações, precisaremos de reforma, de palavra. Segundo a Crônicas 34, 30, 22, diz assim: depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos os reis leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração,
e de toda a alma os seus mandamentos, seus testemunhos, seus decretos, cumprindo as palavras das alianças escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Querida, aliança, a reforma de Josias nós conhecemos. O livro da lei estava perdido. Ele dá uma ordem para os seus comandados, dizendo assim: nós vamos construir novamente, nós vamos construir a casa do Senhor. Foram mexer e acharam o livro da lei. Eu fiquei meditando um pouquinho nessa tarde, eu fiquei pensando um pouquinho, desde sexta-feira eu tenho meditado um pouquinho nessa questão da santificação de Deus, na questão desse ato de Deus em relação às nossas vidas, porque quem produz santificação é o Espírito Santo por meio da ação dele. E eu fiquei imaginando essa questão da igreja buscar santificação por meio da palavra. Aí quando você lê, a gente fala da reforma de Josias. Não, legal, Josias quebrou os postes ídolos, tirou os balaíns, tirou os deuses estranhos, e a nação foi realmente levada a se santificar. Mas tem algo muito interessante nesse texto que às vezes passa desapercebido de todos nós. Livro perdido. Na onde? Na casa do Senhor. Isso nos ensina muitas coisas. Lei perdida dentro da casa do Senhor é lei não cumprida, é lei não observada. E lei não observada é lei que não vai gerar santificação. Eu quero trazer para nós nessa noite essa reflexão. Em que local você perdeu o livro da lei do Senhor? Está na hora de resgatarmos isso como igreja. Onde está a lei do Senhor que produz santificação? O ato desse homem foi um ato de obediência de todo o coração. Ele diz assim: eu vou obedecer aos mandamentos do Senhor, os seus testemunhos, os seus decretos. Querido, o sucesso dos reis registrados foi por conta de cada um deles tomarem uma decisão, servir a Deus, honrar a Deus, santificar-se diante de Deus. Não adianta você que está aqui nessa noite buscar sucesso, não adianta essa igreja buscar sucesso se não houver transformação, se não houver mudança de vida. Não quero dizer para você o que o próprio Hebreus diz, que buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No primeiro momento todos nós queremos ver Deus, no primeiro momento todos nós desejamos ver Deus, no primeiro momento nós queremos buscar a paz com todos, mas nós só vamos atingir o ápice desta decisão se a palavra de Deus começar a penetrar, se essa palavra como espada começar a entrar dentro de nós, a espada de dois gumes cortante, arrancando de nós tudo aquilo que interfere na nossa aliança com Deus. Aqui foi restaurada uma aliança por meio da lei. Jerusalém, Benjamim, querido, está na hora de uma igreja viva, santa, aquela com perfil, com marca de Cristo, buscar o que? Renovar esta aliança. A decisão de fazer: Deus, eu quero fazer uma nova aliança contigo, de buscar os teus mandamentos, conhecer o Senhor, obedecer o Senhor de todo o meu coração. Isso é palavra de Deus, isso aconteceu porque ele obedeceu. João 17 diz assim, porque foram tocados pela palavra da verdade. Eu estou falando de quê? Desse povo, desta reforma. Eles foram tocados pela palavra da verdade. Quando leram o livro para o rei, ele foi impactado, tocado pela palavra. E esse povo teve transformação. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode dizer amém? Sabe o que eu desejo para esta igreja? Que Deus a santifique na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Que esta verdade volte a ser anunciada, pregada. Uma igreja perfeita, uma igreja saudável é aquela que ouve a palavra de Deus e continua ouvindo a palavra de Deus.
é aquela que pratica a palavra de Deus. Esta é a igreja saudável. Esta é a igreja ideal. Como indivíduos, nós temos que ser moldados por esta palavra, cada qual sendo moldado naquilo que precisa. E é a palavra de Deus que vem como algo que esmiuça a pena. É a palavra de Deus que vem tocar a gente. É a palavra de Deus que vem nos erguer. É a palavra de Deus que transforma a igreja. As cartas escritas para as igrejas do Apocalipse diz lá no termo de cada uma delas: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Para quebrarmos tudo aquilo que precisa ser quebrado dentro de uma igreja, o secularismo, a bênção fácil, a fé barata, tem que haver um retorno à palavra de Deus. Tem que voltar a conhecer Deus, porque é essa palavra que vai purificar, vai revigorar, vai transformar, vai mudar as nossas vidas. Porque é o próprio Deus que nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Salmos 18:32. O próprio Deus, Ele nos cinge de força. Eu não consigo. O próprio Deus te cinge de força. O próprio Deus vai te encher de ousadia e coragem para se manter santo. Você pode dizer amém? E é Ele mesmo que vai aperfeiçoar o nosso caminho. O nosso caminho. Talvez você fale assim: pastor, o que é santificação? Talvez você não tenha uma definição sobre isso. Vou falar para você primeiro que não é santificação. Santificação não é uma vida sem pecado. Ninguém vive acima do pecado diante de Deus. Vou te provar isso na palavra. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra de Romanos lá: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós carecemos da glória de Deus e da palavra dele. O que não é santificação? Santificação não é uma segunda bênção ou uma segunda obra da graça no coração dos salvos. O que o senhor quer dizer com isso? A palavra de Deus diz o seguinte: necessário vos é nascer de novo. A palavra de Deus diz: é necessário vos é nascer de novo. Não necessário nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Toda hora você quer um novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Uma só vez e dizer: eu nasci de novo, eu fui transformado, mudado, o velho homem está morrendo dentro de mim. E para que você vença o velho homem, para que você se torne santo, para que eu me torne santo, para que esta igreja tenha as qualificações ideais segundo o coração de Deus, é necessário que a palavra entre e transforme. É necessário que a palavra de Deus mude as nossas vidas. É necessário ser separado. Quando a gente fala de santidade, você tem que dizer assim: é necessário ser separado. Deus é santo e exige de nós santidade. E essa santidade vai acontecer quando você conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Você pode dizer amém? Vamos conhecer essa verdade, vamos ter fome de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, vamos desejar essa palavra. Vamos desejar esse conhecimento. Vamos mudar aquilo que precisa ser mudado. A gente busca transformação. Quais são os meios para uma transformação? Os meios mais cabais, os meios mais transformadores é por meio da palavra. É Deus por meio da sua palavra que vai transformar a vida de uma igreja marcada como uma igreja saudável. E eu desejo que esta igreja seja uma igreja saudável, uma liderança saudável, homens e mulheres saudáveis. Então o segredo é: apegue-se à palavra. Não se apegue a prédio. Apegue-se à palavra. Não se apegue ao irmão da direita ou da esquerda. Se apegue à palavra. Não seja um cristão que viva uma vida
lá embaixo e lá em cima, uma vida em meio a uma areia movediça. Não se apegue a essa palavra como se fosse essa situação. A palavra é firme. Se você se apegar a ela, você vai ser um homem prudente, uma mulher prudente, cuja vida será edificada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Essa rocha é Cristo. Então se apegue a essa palavra. Embora muitos historiadores tenham a sua visão, embora muitos dizem a igreja ideal é aquela que tem amor, aquela que sofre, aquela que vive uma vida santa, sã doutrina, autêntica, que evangeliza, uma igreja humilde, eu quero acrescentar nessa noite que uma igreja ideal é aquela que tem se apegado não a homens e a pessoas, mas sim à palavra. Apegue-se à palavra. A palavra é útil, a palavra muda, a palavra transforma. Busque viver esta palavra. Vamos buscar viver esta palavra, mas é uma palavra firme, as verdades ouvidas. E não adianta você ouvir a verdade e ficar só no ouvir. As verdades ouvidas, elas vão produzir resultados fantásticos em relação à sua vida. Se você quer conhecimento, busque na palavra. Se você quer uma resposta, busque na palavra. Se você quer transformação da sua casa, da sua família, é você conhecer essa palavra. Se você quer ser edificado, busque a palavra. Se nós desejamos como igreja ser esta igreja com este alvo, com esse perfil, é necessário conhecer cada dia mais quem é Deus. Que Deus abençoe esta igreja, que ela tenha essas marcas. Que quando comemorarmos o nosso aniversário na semana que vem, você já tenha algo para qualificar a sua igreja. Não fique insatisfeito com a sua igreja, faça algo que mude essa insatisfação. E aquilo que você vai fazer é buscar conhecimento na palavra. A insatisfação está em todos os segmentos, não só eclesiásticos, mas como fora. Porque a insatisfação disseminada diabolicamente destrói uma igreja. Mas uma insatisfação regada por um desejo de reforma vai fazer dessa igreja uma igreja pequena, porque as pessoas buscarão nela o vivenciar Cristo, o viver para Cristo, o respirar para Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Isso será possível por meio da palavra. Ela é a regra de fé e prática de cada um de nós. Nunca se esqueça disso.